Não gostei muito. Coloquei no pote e guardei. Tá? Você jantou? Eu sei, cara. Por quê? Tá comendo. Cara, isso é biscoito. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Daqui a pouquinho iremos começar a nossa aula. Daqui a pouquinho, 7h27, daqui a pouquinho iremos iniciar. Estamos com a nossa aula aberta, a nossa sala aberta, hein? Aqui no Zoom. Daqui a pouco iremos iniciar a nossa aula de terapia infantil na prática, tá? Já avisa aí nos seus grupos, pode avisar que todo mundo que nós já estamos com o link aberto. Já está a Fabiola aí, já está a Marli, a Rafaela de Fragoso, já está todo mundo aí. Daqui a pouco vamos iniciar. Tem uma mensagem aqui no chat. Boa noite, Rafaela. Boa noite. Daqui a 2 minutinhos vamos iniciar, hein? Daqui a 2 minutinhos vamos iniciar nossa aula hoje, terapia infantil.
Daqui a pouquinho. E já vamos iniciar. Deixa eu já ver quem está aqui, ó. Já está aqui, ó. Admitir, Sebastiana. Já estamos aqui, ó. Já temos a. Muito boa noite a todos. Sebastiana já está aí, a Daniela, Elemara, Fabiola, Kátia, Marli, Mariana, Sebastiana. Então, lembrando que o áudio todos estão fechados, tá? Deixa eu abrir aqui, tirar meu avatar e voltar com o vídeo aqui. Estou aí, gente. Estou na área, professor Michel Silva. Então, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula. Hoje, uma aula. O seu áudio está conectando aí. Tem gente que não está me ouvindo porque o áudio está conectando ainda, tá? Seja bem-vindo a mais uma aula, tá? Hoje nós vamos falar sobre terapia infantil na prática, tá? Você pode enviar esse link aí para as pessoas entrarem, assistirem também. Lembrando que essas aulas, todas as segundas-feiras, 19 e 29, são obrigatórias para todos os alunos do Humaniza e todos também do Mente Renovada. Por quê? São um complemento da nossa formação. A Sebastião falou, cheguei, estou no metrô, mas está assistindo, estamos juntos. É, a formação em psicanálise ela é continuada, é uma formação continuada. Então, você sempre tem que estar buscando novas coisas, novas matérias, e nós estamos fazendo essa aula todas as segundas-feiras, às 19h29, com vários temas. Para você, você psicanalista em formação, ninguém vai poder falar depois, estudei no Mente Renovada, estudei com Mente Renovada, com o Instituto Humaniza, e eu não tive formação. Todas as segundas-feiras nós estamos aqui. Todas as segundas-feiras estamos aqui para dar formação, para tirar dúvidas. Então, agora todo mundo está com o áudio fechado, mas no final eu vou abrir o áudio para quem quiser fazer pergunta. E durante a aula, quem quiser perguntar, manda pelo chat. Manda pelo chat que chega na hora aqui, ó. A Luciana, boa noite, boa noite. Vou mandar aqui, ó, para vocês, ó. Boa noite. Sejam. Vou dar para vocês. Chega agora. Todos bem-vindos. Aí, ó. Só não tem informação quem não participa. É isso aí. É isso aí, Sebastião. Então, vamos que vamos. Você pode mandar esse link para quem quiser assistir a aula. Não tem esses negócios, tá? Pode assistir quem quiser assistir. Nós estamos juntos aí. Junto e na aula. Vou compartilhar aqui minha tela para pegar a apostila. Cadê? Deixa eu pegar aqui. Terapia. Deixa eu fechar isso aqui. Vou fechar. E vou levar isso aqui lá para cima. Qualquer dúvida é só chamar aí no chat, tá? Tem algumas pessoas dizendo que não estão conseguindo entrar, mas faz parte do show, tá bom? Faz parte do nosso show. Show da vida. Então vamos lá. Dá início a mais uma aula.
Sejam todos bem-vindos. Eu vou abrir mais um pouquinho aqui. Manda no chat aí se vocês estão conseguindo ver minha apostila. Manda para mim no chat, por gentileza. Ah, professor, estou conseguindo ver sim, tal. E para eu dar início. Mandar aí no chat, ó. Sim. Então vamos lá, Fabiola. Vamos iniciar. Siga demais. Ih, abriu o negócio aqui errado. Aí. Siga demais. Hoje a nossa aula é sobre terapia infantil, né? Terapia com crianças. Então, primeiro tópico, como abordar aqui, opa, a apostila está aqui. Deixa eu só fazer um negocinho aqui. Editar, deixa eu formatar. Eu queria tirar essa régua aqui, mas. Ah, tá. Já vamos iniciar, tá, gente? Oxe, o negócio está saindo daqui. Oh, meu Deus. Aí, isso que eu queria. Isso que eu queria. Então, apostila terapia com crianças. Cadê? Tem mais um chat aqui? Boa noite. É Renata. Seja bem-vinda, Renata. Essa aluna de pós-graduação aí. Apostila terapia com crianças. Como abordar a criança que não querem se abrir na terapia? É o primeiro tópico. Introdução. Abordar crianças que resistem a se abrir durante as sessões terapêuticas pode ser um desafio. Nesse tópico, nesse tópico discutiremos estratégias que podem ajudar os terapeutas a lidar com essa situação de forma eficaz. Então, nós vamos falar sobre crianças, lembrando que na nossa formação de psicanálise nós temos aí Melanie Klein, temos Winnicott, temos é, principalmente Melanie Klein e Winnicott, que falou muito sobre crianças, né? Muito sobre crianças. E algumas pessoas dizem que criança não faz feedback, mas criança faz sim. Então, nós vamos ver aqui algumas ferramentas para a gente poder ajudar vocês a cuidar de criança, terapia com crianças, que é muito válido, tá? Eu tenho uma concepção sobre terapia de crianças, eu quero compartilhar com ela, lembrando que essa apostila foi um resumo que nós fizemos, tá? Primeira coisa para você ter terapia com crianças, estabelecendo uma relação de confiança. Aí nós vamos ver aqui, ó, cria um ambiente acolhedor e seguro, onde a criança se sinta à vontade. Segundo tópico, dedique tempo para construir uma relação de confiança e estabelecer conexão com a criança. A criança não é assim, chega de uma hora, você quer que ela fale tudo, nem o adulto fala, ou até o adulto tem resistência. Demonstre empatia, compreensão, respeito pelas emoções e experiência da criança. A criança ela não sai falando de começo, tá? Como eu disse, o adulto, nem o adulto fala. O adulto, às vezes, quando fala, ele fala com personagem. O adulto tem muito personagem, né? O personagem do homem centrado, do homem comportado, do homem inteligente. A mulher, personagem da boa esposa, da boa mãe, né? E muitas vezes chega com personagem. Criança não tem personagem. Criança, a partir do momento que ela se sente num ambiente acolhedor e seguro, a partir do momento que ela sente que você está se dedicando a ela para fazer uma conexão com ela, na hora que ela pegar confiança com você, ela vai abrir tudo para você. Então, entendendo essas definições, elas podem ajudar o psicanalista na terapia com crianças da seguinte maneira. Primeiro, o que é criar um ambiente acolhedor e seguro? O que é isso? Deixa eu admitir aqui a doutora Diana Rocha. O que é você admitir? O que tem mais gente esperando aqui?
admitir aqui o Gideus. Admitir. O que é ter um ambiente acolhedor e seguro para a criança? Então, ao estabelecer um ambiente seguro, ambiente acolhedor e seguro, o psicanalista cria as condições necessárias para que a criança se sinta à vontade e confiante para expressar seus pensamentos, sentimentos e experiências. Isso proporciona um espaço terapêutico propício para a criança explorar suas questões emocionais e psicológicas. Então, a primeira coisa, com terapia infantil, terapia de criança, primeira coisa, você não vai querer chegar que a criança sente ali e começa, vai, conta tudo, fala tudo, o que a titia pode te ajudar, que tio pode... Primeiro que você não é titia nem tio dele. Tem que tirar esse pensamento de educação infantil. Nem na educação infantil não é tia porque as pessoas chamam. Mas tia se for irmão do seu pai, irmão da sua mãe, é professora. A educação infantil tem esse negócio de titia, tal, mas psicanalista não é titio nem titi de ninguém, tá? Ah, o amiguinho. Nós não somos amiguinhos. Nós somos o psicanalista e precisamos, primeiro, criar um ambiente seguro e acolhedor. Se a criança não se sentir acolhida e segura... Boa noite, Gidelso. Chegou aí, Gidelso de Brasília. Se a criança não se sentir segura e acolhedora, ela não vai falar nada. Adulto também é assim. Adulto, quando não sente a segurança de falar, ele não fala. Tá? Então, a primeira coisa, para você terapia de criança, você precisa o quê? Criar um ambiente acolhedor e seguro. Segunda coisa que você precisa criar, construir uma relação de confiança. Ao dedicar tempo para construir uma relação de confiança com a criança, o psicanalista estabelece um vínculo terapêutico sólido. Isso facilita a comunicação aberta e a colaboração entre o psicanalista e a criança, permitindo uma compreensão mais profunda da dificuldade dos conflitos internos da criança. Outra coisa, primeiro, ambiente acolhedor e seguro. E a terceira coisa que nós temos que fazer, construir uma relação de confiança. Se você não construir uma relação sólida de confiança, um vínculo terapêutico sólido, essa criança vai falar, nós estamos aqui e você pode confiar. Eu estou aqui para te ajudar com os seus conflitos, estou aqui para poder te ajudar a enfrentar você. É uma criança, não precisa sofrer sozinho. A partir de agora, eu estou aqui para interagir com você, para conversar com você, e tenha total confiança que eu não estou aqui para brigar com você, para chamar a sua atenção, para dizer que você não pode. Eu estou aqui para dizer para você que nós vamos vencer junto esse problema que você está enfrentando. Bion fala muito isso, que é sonhar o sonho do outro. Então, a criança precisa entender que você está sonhando o sonho dela. A criança precisa entender isso. Então, construir uma relação de confiança é de suma importância. Agora, outra coisa que um psicanalista, quando quer trabalhar com criança, uma terapia infantil, terapia com criança, ele precisa demonstrar empatia, compreensão e respeito. Então, ao demonstrar empatia, compreensão e respeito pelas emoções e experiências da criança, o psicanalista cria um ambiente terapêutico acolhedor. Isso valida os sentimentos da criança, promove sua autoestima e fortalece a relação terapêutica. A criança se sente ouvida e compreendida, o que facilita a exploração de questões emocionais e a resolução de conflitos. Então, a criança precisa entender porque criança é inteligente. Ela precisa entender que você tem empatia por ela, que você se coloca no lugar dela, que você sabe que... Porque muitas vezes a criança tem um pensamento que, tipo assim, um adulto não sabe o que eu estou sentindo, muitas das vezes o adulto não quer sentir o que eu estou sentindo. E o adulto e o pai e a mãe não sentem o que eu sinto. Então, você precisa mostrar para essa criança que você tem empatia, que você sente realmente o que ela está sentindo. E que você compreende e respeita ela. A criança tem medo de escuro e os pais mandam procurar porque não consegue tirar isso dela.
Você não está ali para mostrar para ela que isso é feio, que ela tem que vencer o escuro, que ela precisa obedecer aos pais. Não, você está ali para demonstrar a ela, poxa, eu também já tive medo escuro, eu também já tive a sua idade. Na sua idade eu também tinha medo escuro. Eu estou aqui, eu te compreendo, né? Escuro é muito ruim, ficar no escuro é muito ruim mesmo. E ter o respeito. Não, você está sentindo esse medo, e esse medo ele é de algum lugar, mas eu respeito seu medo, você pode ter esse medo. Mas nós vamos criar coisas novas, brincadeiras novas, coisas novas, para quê? Para você vencer esse medo. Então, você precisa demonstrar a empatia, compreensão e respeito por essa criança. Então, essas definições ajudam o psicanalista na terapia com criança, pois fornece o quê? Orientações para estabelecer uma base sólida para o trabalho terapêutico. Eu já atendi várias crianças e atendo quando vem. Eu tenho alguns métodos que eu uso. Eu tentei colocar aqui para quê? Para poder despertar, mas principalmente nós vamos ver daqui a pouco o que faz com os pais. Ou fica ligado aí. Então, um ambiente acolhedor e seguro, uma relação de confiança e demonstração de empatia, compreensão e respeito são elementos essenciais para facilitar o processo terapêutico com criança. Isso permite que o psicanalista compreenda as dinâmicas psicológicas da criança e explore seus conflitos internos e ajude a desenvolver recursos emocionais e habilidades de enfrentamento saudáveis. Então, criar um ambiente acolhedor, ter essa relação de confiança com a criança e demonstrar empatia e compreensão e respeito por ela, é de suma importância entender essas definições, porque se a criança não se sentir acolhida, se a criança não tiver uma relação terapêutica com vocês, e se a criança perceber que você não se importa com o problema dela e não compreende, não a respeita, criança, lembrando, é muito inteligente. Ela não vai se abrir com você e não vai te dar ferramenta nenhuma para que você ajude. Outra coisa agora, aqui está algumas ferramentas ou técnicas, eu vou chamar a técnica agora de ferramentas daqui para frente, que pode ajudar o psicanalista na terapia. Primeiro, no que tange criar um ambiente acolhedor, olha o que você precisa fazer. A Ana Lúcia está entrando, deixa eu admitir ela aqui. Então, no que tange criar um ambiente acolhedor, primeira coisa que você tem que fazer, uso de materiais terapêuticos, como brinquedos, jogos e desenhos, para criar um espaço lúdico e acolhedor. Não vai querer... não adianta. A Diana pode levantar a mão. Pode falar, Diana. Abre o seu áudio aí e fala. Com licença, boa noite a todos. Michel, como é que a gente faz esse ambiente acolhedor em uma terapia online? Na terapia online, eu vou dar aqui, não sei se é agora, mais para frente eu vou dar alguns aplicativos que você pode usar como um fundo animado, um fundo mais lúdico, alguns jogos para poder ajudar a criança. Terapia online, tem como fazer assim. Presencial é bem mais fácil, mas na teoria, na terapia online, tem como você fazer um ambiente acolhedor e lúdico, que a criança se sinta mais acolhedora e veja alguma coisa no online que seja do ambiente dela, alguma coisa que vai chamar a atenção dela. Tem alguns aplicativos e tem também fundos que você pode usar. Não, nem é questão de chamar a atenção. A minha é para haver diálogo. Sim, nós vamos ver algumas ferramentas aqui, mas existem algumas crianças que 80% da depressão dela, ou da ansiedade, da crise que ela tem, é por causa dos pais. Principalmente. Sim, isso é o que está acontecendo. Criança, gente, olha só. Nós estamos aqui eu fiz essa aula, uma apostila, algumas ferramentas para a gente poder usar para tentar abrir as crianças. Mas criança, 80% do problema dela vem dos pais dela. Vem dos idiotas que rodeiam elas. E muitas vezes elas vão se fechar, porque tem muitas vezes pais, já peguei pais, assim que aparentemente para você, para nós psicanalistas, eles até queriam que elas viessem para a terapia, mas elas mesmas já botavam medo na criança e falavam, não vai contar tudo o que acontece aqui dentro de casa, não. Os próprios pais
já vão tolindo que a criança pode falar ou não. Cai naquela frase que Freud falou. Muitas pessoas dizem que querem mudança, mas a mudança ela vem através de uma responsabilidade. As pessoas não querem responsabilidade. As pessoas não querem mudança, de verdade. Então, eu sempre bato. 80% dos problemas emocionais infantis vêm dos idiotas que rodeiam essas crianças. E esses idiotas são os pais. É complicado. Legal? Mais para frente vamos discorrer mais. Uso de materiais, show, tipo brinquedos, jogos, para criar um espaço lúdico. Se falando ainda de ambiente acolhedor, tem que ter, não adianta que sentadinho dentro de uma sala, uma mesinha branca, ou seja qual for, uma cadeira do outro lado, e sua cadeira do outro lado, essa criança não vai se abrir com você. Não adianta. É por isso que existem nichos, né? Então, quem gosta e quem quer se especializar em terapia infantil é muito bom. É muito bom se aprofundar em aulas, é muito bom fazer uma psicopedagogia. Eu sou psicopedagogo, por isso que eu tenho esse olhar para a criança. Eu trabalho, sou professor de escola, de chão também. Então, tem muitos professores aqui que estão na aula hoje. Então, é muito importante você entender que criança tem que ter todo um ambiente, criança tem que ter todo um outro espaço do que o adulto. Segunda coisa, decoração do ambiente com cores suaves e objetos reconfortantes. Eu já tive, e tem coisas que você tem que adaptar. Eu já tive pacientes em lugares que eu fui atender que esses espaços não tinham condições nenhuma, mas eu sentava no chão com o paciente. Eu não gosto, não suporto matemática. Não gosto. Mas eu já tive que aprender matemática para poder ajudar um paciente meu e, com isso, ele se abrir comigo. Que um dos problemas deles era que não entendia matemática, só tirava nota ruim, e a mãe batia muito porque ele tirava nota ruim. E isso machucava muito ele. E eu tive que aprender matemática para ensinar um pouquinho a ele, para ele poder lidar com essa situação. Então, tem todo um preparo do psicanalista e uma readaptação do próprio psicanalista, porque criança não é igual a adulto. Outra coisa é estabelecimento de regras claras e previsíveis para promover a sensação de segurança. Criança, geralmente, que vem na terapia, ele vem sem regra nenhuma, porque na sua casa não tem regra de horário, não tem regra de comida, não tem regra de nada. Então, ele já precisa ser estabelecido, claro, com algumas regras bem claras e bem tranquilas, para que ele possa entender que, além da segurança que vai ter ali, vai ter regras. Outras técnicas aí para ajudar no que tange, dedique tempo para construir uma relação de confiança. Primeiro, reserve as primeiras sessões para conversar informalmente com a criança, conhecendo seus interesses, seus hobbies e sua rotina. Lembrando, os interesses, os hobbies e as rotinas da criança geralmente estão entrelaçados aos interesses, aos hobbies e à rotina dos pais. Criança não sai a hora que ela quer. Criança não vai brincar com quem ela quer o tempo todo. Então, tudo isso tem que ser avaliado mediante ao hobby, a rotina que os pais dessa criança têm. Outra coisa, use técnica de entrevista terapêutica adaptada à idade de cada criança para explorar suas preocupações e necessidades, tá? Porque cada faixa etária tem uma abordagem. Lembramos que de 0 aos 3 anos a criança não tem consciência, então é complicado você atender uma criança de 0 aos 3 anos, porque a criança, principalmente, ela é extremamente... As emoções dela, o jeito que ela age, do jeito que ela vive, a gritaria, sei lá, se ela é muito agitada, é de acordo com a mãe dela. Principalmente a mãe e o pai também, mas principalmente a mãe por passar mais tempo com a criança. A não ser que tenha uma outra dificuldade, uma outra situação especial que a criança já traga com ela e, com o tempo, vai se procurando especialista para ver. Mas, antemão, as emoções, até porque a criança é a selfie da mãe, ela se direciona com o olhar da mãe, ela se direciona o mundo todinho para a mãe. Melanie Klein vai falar o quê? Sobre os estágios que a criança tem.
Existe o estágio esquizoparanoide, que é o estágio onde a criança ela vê o mundo através da mãe, e tem o estágio depressivo, que depois ela vai ver o mundo ao seu redor. Então, nós temos que prestar atenção que esses interesses, esses hobbies, essa rotina, está entrelaçado à rotina dinâmica da família. Outra coisa para se tange tempo para construir uma relação de confiança. Use técnicas de entrevista adaptada. Demonstre interesse genuíno e empatia ao ouvir atentamente as experiências e histórias da criança. De 0 aos 3 não tem consciência, de 3 aos 7 anos de idade se forma o caráter dessa criança. Dos 7 até os 14, está ali entre a pré-adolescência até entrar na adolescência. Então, são fases diferentes que precisam ser adaptadas. Então, você precisa demonstrar a ela um interesse genuíno, a empatia, porque criança ela percebe quando você está tendo empatia com ela ou não. Criança é muito inteligente. Agora, no que tange, demonstra empatia e compreensão a respeito, existem algumas coisas que podem ser usadas. Está aqui, ó. Valide as emoções da criança, reconhecendo os seus sentimentos e expressando compreensão. Porque o adulto, muitas vezes, principalmente os pais, eles, às vezes, só porque é uma criança de 4, 5 anos, 6 anos, eles não querem validar as emoções. Tá sofrendo de quê? Está ansiosa porque não lava uma louça, não trabalha, não bota dinheiro em casa. Isso ela já ouve em casa. Muitos pais erram por isso, em achar que criança não tem sentimento, é igual pais quando estão em pé de guerra, pais quando estão brigando, pais quando estão se divorciando. Imagine as emoções de uma criança de 7 anos, 8 anos. Hoje, gente, tem internet, hoje tem tudo. Hoje a criança sabe que quando os pais se separam, ou vai ficar 15 dias com a mãe, ou 15 dias com o pai, ou a guarda vai ficar com o pai, ou a guarda vai ficar com a mãe. E imagine a cabeça de uma criança de 7, 8 anos, 10, 11, 12 que seja criança. Mas imagine a mente dessa criança imaginando, né, os pais vão se separar, com quem que eu vou ficar? Vou perder meus amiguinhos, vou ter que morar com meu pai. Vou perder minha casa, meu quarto, vou ter que morar com a minha mãe. Imagine a mente de uma criança tendo que pensar tudo isso. E muitas vezes os pais invalidando todo esse sentimento. Que nada, você é criança. Você tem que se meter em nada, falar em nada. Então, eu sempre conto isso quando eu falo de criança. Nós estávamos num processo, eu não sou muito de data, não, mas nós estávamos num processo da compra desse nosso apartamento aqui, e nós temos a mania, a gente tenta, pelo menos às vezes eu tenho falta de tempo, mas eu tento, todas as vezes que eu estou em casa, eu tento almoçar, eu tento tomar café de manhã, eu tento tomar café à tarde e jantar na mesa. Agora eu não estou, eles já estão lá fora, eles estão jantando, que já são 8 horas, eles estão jantando. Né? Misael, eu fui pegar ele na escola às 7 horas, por isso que a aula começa às 19h30 também. Eu peguei na escola às 7 horas, estudo à tarde, de 1h30 às 7. E eles chegaram e já estão jantando. Mas a maioria das vezes eu estou jantando junto com eles. E nesse jantar é que a gente comenta as coisas, fala as coisas. E na compra do apartamento foi um processo difícil, porque era muito gasto, era muito dinheiro para documentação, ITDBI, não sei o quê, aquilo tudo. E uma vez nós conversamos que tinha que dar dinheiro para advogado, dinheiro para isso, dinheiro para aquilo. Aí uma vez o Misael pequeno, acho que já estamos nesse apartamento aqui já há uns 4 anos, sei lá. Então o Misael está com 11, o Misael estava com 7 anos, sei lá, 8 anos. Não gosto muito de conta. Mas o Misael virou para mim no carro, indo para a escola, e falou assim: papai, comendo unha. Eu já era 5 comendo unha. Falou: papai, quanto que nós temos? Olha a pergunta dele: papai, quanto que nós temos que dar para o advogado? Olha a pergunta dele: quanto que nós temos que dar para o advogado? Agora imagina, eu falei assim: meu filho, se acalma, respira. Você não tem que dar nada. Você só pede a Deus para nos dar força. Você tem que brincar, estudar e se divertir. Deixa que esse restante aí, eu e sua mãe, nós vamos resolver. Mas ele estava ansioso. Imagina uma criança de 7 anos comendo a unha e falando assim: meu pai tem que dar 15 mil na prefeitura, meu pai tem que dar mais não sei quanto por advogado. Imagine comendo unha. Como é que uma criança dessa vai fazer para arrumar dinheiro? Ela vai cair numa ansiedade. E se os pais não validarem as emoções dela, vai cair numa depressão. E depressão não é brincadeira. Então, a primeira coisa que você tem que fazer no que tange demonstrar empatia, compreensão e respeito de uma criança, psicanalista,
É validar as emoções dela, reconhecendo os sentimentos dela, expressando a compreensão. Não, eu compreendo por que você está assim. Eu compreendo por que você está passando por isso. Você precisa validar as emoções para ela entender e perceber que você tem empatia por ela. Outra técnica que você vai usar, outra ferramenta, é a técnica de reflexão. Repetindo as palavras da criança para demonstrar que você está ouvindo e compreendendo. Toda vez que ela fala uma coisa, mamãe sempre briga com, mamãe sempre briga com você. O que você sente quando a mamãe briga? O que você faz que a mamãe... Criança é muito de pergunta, então você pode perguntar muito para ela também, para a criança, porque a criança ela gosta de responder mediante a sua pergunta. Mas repita as palavras para que ela perceba que você está ouvindo e compreendendo o que ela está falando. Criança não é igual a adulto. Tem adulto que você precisa falar 2, 3 vezes para ele entender. Imagine uma criança. Mas criança é forma lúdica. Outra coisa, evite julgamentos ou críticas, criando um ambiente seguro para que a criança se sinta à vontade para compartilhar seus pensamentos e sentimentos. Então, no que tange demonstrar empatia e compreensão, essas são algumas tarefas que vocês precisam fazer. Técnicas adicionais. Uso de histórias e contos terapêuticos para abordar temas relevantes para a criança. Então, é bom usar. Quem não gosta de história vai ter que aprender a contar história. Quem não gosta de contos vai ter que aprender contos. E são histórias e contos que vai abordar os temas que a criança está passando. Então, é muito bom. Existe aplicativo de histórias e contos. É só pesquisar que você vai encontrar. Então, isso é muito importante para a terapia infantil com criança. Outra coisa, utilização de desenhos e atividades criativas como forma de expressão e comunicação. Então, desenhos e atividades criativas pode com uma ênfase de expressão e comunicação, para a criança se comunicar. Isso na internet você consegue também. Tá? Outra técnica adicional que você pode usar, incorporação de jogos de papéis ou dramatização para explorar situações desafiadoras e promover habilidades sociais. Então, são algumas técnicas adicionais que você, psicanalista, que vai se especializar em terapia infantil ou que está com algum paciente, pode usar. Então, essas técnicas e tarefas auxiliam o psicanalista na terapia com crianças, proporcionando um ambiente seguro e fortalecendo a relação terapêutica e permitindo a expressão e o processamento de emoções. Cada técnica deve ser adaptada à idade, interesses e necessidades específicas da criança, levando em consideração a sua capacidade de compreensão e expressão. Então, nós falamos aqui sobre, agora, levantou a mão, vou deixar o Gidalso falar. Nós falamos sobre criar um ambiente acolhedor e seguro, onde a criança se sinta à vontade, dedicar tempo para construir relação de confiança e demonstrar empatia. Deixa eu visualizar aqui. Pode falar hoje, Delcio. Cadê o Gidelso? Boa noite a todos. Boa Estou noite. aqui de Brasília. Professor, eu passei por uma situação dessa, como a doutora Diana falou aí, a questão do atendimento online, né? Com a criança. E eu estava fazendo um atendimento com uma criança na faixa de 7 anos a 9 anos, me falei 9 anos. E aqui no atendimento eu observei a criança tentando me passar algo que a mãe e os pais que estavam próximos não estavam deixando ele falar. Não estava deixando ele falar. Ele olhava para um lado e eu fiz uma anamnese, uma leitura rápida no rosto dele. Ele virava o rosto para um lado, virava o rosto para o outro. Aí ele fazia assim para mim, ó. Ele balançava a cabeça. Aí eu perguntei assim para ele: tem alguém aí do seu lado te acompanhando na terapia? Aí ele só não falava. Por quê? De vez em quando eu via ele balançando, dando umas empurradas para o lado. Aí eu percebi que tinha alguém tentando inibir para que ele não viesse falar o que estava acontecendo, né? Porque quem marcou a terapia na época para esse jovem que eu estava conversando foi a avó. Aí, no dia que eu marquei, o pai ou era a mãe estava presente, só que assim, ele estava inibindo a criança de falar. Aí eu entrei em contato, depois dessa terapia, eu entrei em contato com a avó e perguntei se a avó poderia acompanhar ele e me passar o que é que estava acontecendo para que nós pudéssemos
tentar descobrir qual era aquele nível de ansiedade daquela criança, porque ele estava com um nível de ansiedade tão grande e um pânico que ele tinha medo de querer sair de casa e as coisas ser inibido pelos pais, que todas as vezes que ele tentava fazer alguma coisa, ele lembrava que o pai ou a mãe estavam do lado para empurrá-lo a fazer alguma coisa para que ele não pudesse se Olha desenvolver. só, Né? olha só. Aquilo que eu falei. Aí eu fui conversando com esse jovem, fui conversando, aí na outra, a avó dele falou, não, doutor, marca um outro dia. Tem como o senhor marcar outro dia que eu possa estar presente onde os pais não estão? Eu falei, sim. Aí eu marquei com a avó assistiu à terapia e ele foi e se abriu. E como o senhor falou, professor, todo o problema circunferenciado ali que eu vi estava no pai, estava na mãe, de inibir o crescimento cognitivo dessa criança. Ele não estava conseguindo interagir com outras pessoas, com outros adolescentes, com outras crianças da idade dele, por causa de quem? Dos pais. E ele estava entrando com ansiedade violenta, porque não podia brincar com os amigos, por ver todo mundo brincar e ele não. Ele estava entrando em depressão num ponto que ele só queria ficar deitado e mexendo no celular. Verdade. Muito boa, muito boa essa experiência de Delson, muito boa. E isso é que vai acontecer sempre. Muito bom. Vamos interagir aí. Quero ver todo mundo escrevendo no chat assim, quem tem coragem. 80% dos problemas emocionais de criança são dos idiotas que rodeiam ela. Aí bota entre parênteses, seus pais. Escrevam lá no chat. Eu vou ler todo mundo que escrever. Escreva 80% dos problemas emocionais das crianças são dos idiotas que rodeiam ela. Entre parênteses, pais. Estou com o chat aberto aqui só para ler. 80% dos problemas emocionais das crianças, o infantil são dos idiotas que os rodeiam, entre parênteses, seus pais. Teve uma mãe que ligou para mim, aí falou assim, boa noite, bom dia, professor, tudo bom? Me indicaram você, me falaram que você é muito top, eu assisto seus vídeos, tal. Eu falei, vai tirar o teu ponto, fala logo, filho, o que você quer? Não é porque a minha filha está com depressão, a minha filha está muito angustiada, a minha filha não sei o quê. Eu falei, me responde 3 coisas importantes. A sua filha tem boletos bancários para pagar? Ela não. A sua filha tem casa para cuidar? Não. A sua filha tem marido? Não. A sua filha transa com alguém? Não, minha filha tem 7 anos. Então, sua filha não tem problema nenhum. O problema está nos idiotas que rodeiam ela. Você e seu marido. Ela começou a chorar, falou, nós estamos nos separando. Falei, então, marca uma consulta para você vir aqui. Deixa sua filha em paz. Você nem perguntou sua filha se sua filha quer que vocês se separam e vocês fazem o que querem, os adultos, e não estão nem para as crianças. Acho que as crianças são invisíveis. Aí, ó, muito bom a interação, gostei. Ó, a Diana Rocha, a doutora Diana Rocha sabe que eu estou fazendo essa aula porque ela pediu e mais 3 pessoas pediram primeiro. Você pediu, veio 2 e pediram. Essa aula é em homenagem à doutora Diana Rocha, lá de Pernambuco. Ó, Jussara Budinac, 80% dos problemas das crianças são dos idiotas que rodeiam seus pais. Muito bom. Eu vou printar isso aqui e vou botar lá no Instagram. Depois me marcam, gente, no Instagram. Diana Rocha, 80% dos problemas emocionais das crianças são dos idiotas que rodeiam seus pais. Vou botar... Renata Rosa, 80% dos problemas emocionais das crianças são por causa dos pais. O Gideon escreveu 80% dos problemas emocionais são os idiotas que rodeiam seus pais. Fabiola, 80% dos problemas emocionais das crianças estão relacionados aos idiotas que rodeiam os pais. A Daniele escreveu 80% dos problemas emocionais infantis são dos idiotas que rodeiam seus pais. A Luna Lúcia mandou uma risadinha. A Mariana também, 80% dos problemas são os idiotas que rodeiam seus pais. A Luciana também, 80% dos problemas emocionais dos idiotas que rodeiam seus pais. A Kátia Simone botou aí, boa noite, 80% dos problemas emocionais acontecem com as crianças, são os idiotas que rodeiam. Eu vou escrever aqui agora, ó. Eu vou falar, vou escrever não. 80% dos problemas que o Misael e o Azaf tem 1 ano e 8 meses, mas 80% dos problemas que o Misael tem é do idiota que rodeia ele, sou eu, Michel Silva. Ai, muito bom, gente. Vamos continuar, isso é muito bom. Utilizando abordagens lúdicas,
Então, nós vamos falar agora, integre atividades lúdicas, como jogos, brincadeiras e arte na terapia. Essas atividades podem ajudar a criança a expressar seus sentimentos e pensamentos de forma indireta. Aí agora vamos falar sobre integre atividade lúdica, como jogos e brincadeiras na arte-terapia. Então, o que você vai fazer para integrar esses jogos? Utilização de jogos de tabuleiros, quebra-cabeça ou cartas terapêuticas para promover a interação, estimular a criatividade e abordar questões emocionais. O Humaniza está vendendo vários PDFs aí, compartilhando com vocês, vários PDFs que tem várias atividades para poder... A Sebastiana também escreveu aqui, 80% são os idiotas, para poder ajudar. Porque quando as crianças estão com jogos de tabuleiro, estão com quebra-cabeça, estão com cartas ali terapêuticas, eles estão num momento de descontração, um momento lúdico. E nesses momentos eles soltam várias coisas, tá? Às vezes eu já peguei uma criança brincando quebra-cabeça, ela falou assim: nossa, a gente está conseguindo montar o quebra-cabeça, né? Meu pai não consegue montar comigo, não. Meu pai é muito nervoso. Meu pai é tão nervoso que qualquer coisa ele mete a mão na cara da minha mãe. Aí eu percebi que um pouco da ansiedade que ele tinha era porque o pai batia muito na mãe. No jogo. No jogo. Outra coisa, incorporação de brincadeiras simbólicas, como brincar de casinha ou de faz de conta, para permitir que a criança explore suas vivências, fantasias e conflitos internos. Então, quando você começa a incorporar brincadeiras simbólicas, brincando de casinha, tudo isso, o Gidelso está com a mão levantada. Pode falar, Gidelso. Não, professor, vou só recapitulando aqui o que o senhor está falando dos 80%, e que são os pais culpados dessa ansiedade nos jovens de hoje. Eu tiro por onde eu moro, né? Eu moro num condomínio onde eu costumo falar que o povo não sabe viver em comunidade, né? E muitos pais aqui, o que é que eles fazem? Para se livrar, eu já observei isso aqui de cima, para se livrar dos filhos dentro de casa, ele coloca os meninos o dia todinho para brincar no parque aqui do condomínio. Olha, Quando não é para brincar no parque, é dando um celular, e aquela criança ele vai aprendendo muitas outras coisas com outros jovens que às vezes ele não consegue aprender e nem ter interação com os pais. Por quê? Porque o pai não tem paciência de cuidar. Aí quer que cuida dessa criança? Os próprios colegas, os próprios amigos que estão aqui. E aqueles amigos ali, nós sabemos o quê? Que são várias famílias diferentes, com ideologia de pensamentos diferentes. Então, aquela criança ela vai sair assim do seu ritmo doutrinário de ensinamento para aprender coisas com outros jovens. E eu vi uma cena um dia desse aqui, que não vou falar a palavra de baixo escalão que o jovem falou, mas a mãe dele gritou da janela, chamou pelo nome, e ele falou um palavrão assim, maior horrível. E a mãe disse: menino, passa para cá agora que eu vou lhe pegar. Ele disse: a senhora fala, por que eu não posso falar? Né? Então, assim, aonde é que cabe o respeito nisso? Aí, quando vai a criança ao colégio, chega lá, o pai quer que o professor ou o tutor responsável como educador ali pedagógico crie a criança dele. Né? E nós vemos ali no colégio, às vezes nós vamos atender de pro bono, muitas crianças assim ansiosas porque não têm o carinho e não têm a conduta e o respeito dos pais, porque são jogados, criados ao ar livre, como diz o outro, o dia todo, de qualquer jeito, de qualquer forma. E o mundo e a sociedade vai educando, né? Do jeito dela. Muito bom. Eu vou tirar agora a mão, professor, que a mão ficou interna aqui e não quer sair. Deixa eu ver como é que eu faço para tirar essa mãozinha. Tá tranquilo, tá tranquilo. Eu gosto de tudo isso, que tudo isso é ao vivo. Outra coisa, introdução de atividades artísticas, como pintura, desenho ou modelagem, para facilitar a expressão não verbal e simbólica de sentimento da criança. A criança usa muito a comunicação não verbal. Isso aí, a criança reproduz o que o adulto faz. É isso aí, Ana Lúcia. Então, nós precisamos entender que a criança ela vai repetir tudo dos seus pais. A criança... É muito bom você usar artes, pintura, modelagem, massinha, porque
criança, muitas vezes, ela não se expressa no falar, mas ela se expressa no brincar, no lúdico. Então, nós prestamos muita atenção em tudo isso. Outra coisa, no que tange aí a parte lúdica, essas atividades podem ajudar a criança a expressar seus sentimentos e pensamentos de forma indireta. O brincar e as atividades lúdicas proporcionam à criança um espaço seguro e livre de julgamento para expressar suas emoções e experiências internas. Então, através do jogo simbólico e das artes, a criança pode representar situações difíceis, explorar diferentes papéis e encontrar recursos para lidar com seus desafios. As atividades lúdicas permitem que a criança se distancie do conteúdo emocional intenso, expressando-se de forma indireta e gradualmente explorando questões profundas. Então, criança, principalmente, nas atividades lúdicas, porque ela está brincando, ela começa a se distanciar dos conteúdos muito intensos. Ela começa a expressar de forma bem direta, bem simples, as questões que estão dentro dela. Então, o lúdico vai mudar, vai mexer muito com o emocional da criança, mas ela esquecendo tudo, porque criança é o seguinte: criança, você já viu, às vezes as crianças estão brincando entre elas e uma criança bate na outra, os pais acabam se estressando, mas a criança continua brincando. Aí ela que se estressa, os pais que se estressam, e a criança continua brincando. Deixa eu ver que tem mais um chat aqui. Reflexão do espelho. E isso, nós vamos ver isso. Reflexão do espelho é muito bom para as crianças. Então, como o entendimento dessas definições pode ajudar o psicanalista na terapia com crianças? Isso que nós já falamos, sobre essas atividades lúdicas. Como que isso vai, o psicanalista entender isso, vai ajudar ele? As atividades lúdicas fornecem um meio de comunicação não verbal e simbólica, permitindo ao psicanalista acessar o mundo interno da criança. Então, como entender essas brincadeiras lúdicas pode nos ajudar? Pode nos ajudar a entender essa comunicação não verbal que a criança tem. A criança, principalmente, ela tem uma comunicação não verbal, ela não vai ficar falando, mas através das brincadeiras, através dos jogos, ela vai expressar tudo aquilo que está dentro dela. Então, essa é a importância desse entendimento das brincadeiras lúdicas. Outra coisa, ao observar e interpretar as brincadeiras e as expressões artísticas das crianças, o psicanalista pode compreender seus conflitos e desejos e processo de desenvolvimento. Como que ele vai fazer isso com a criança? Como que ele vai usar as brincadeiras? Como serão as expressões artísticas? Quando ele entende isso, isso facilita ele lidar com crianças. Outra coisa que esse entendimento vai facilitar, as atividades lúdicas facilitam a relação terapêutica, promovendo o engajamento, a confiança e a comunicação entre o psicanalista e a criança. Então, o entendimento dessas definições auxilia o psicanalista na terapia com crianças, permitindo o quê? A utilização de técnicas terapêuticas adequadas ao universo lúdico e simbólico da criança. O psicanalista pode adaptar a atividade de acordo com as necessidades individuais da criança, promovendo a expressão emocional e o processo de transformação terapêutica. Então, você entender o lúdico é muito bom para te ajudar a atender as crianças. Agora, aqui vai algumas tarefas, algumas ferramentas e tarefas que podem ajudar o psicanalista na terapia com crianças. No que tange integre atividade lúdica na terapia, aqui vai algumas ferramentas. Primeiro, jogo de cartas de sentimentos. Isso se vende na internet, tá? Uso de cartas de sentimentos. Use cartas com expressões faciais ou palavras que representam diferentes emoções. É o autoconhecimento. Até aqueles emojis, não tem os emojis do WhatsApp, eu trabalhei isso com os meus alunos semana retrasada nas escolas, nas 3 escolas. Aquelas imagens, aqueles emojis que tem lá no WhatsApp, carinha de raiva, carinha de alegre, de chateado, aqueles emojis você pode trabalhar as emoções. Aqueles emojis do WhatsApp, você pode trabalhar as expressões faciais e as emoções de cada criança também. Então, peça à criança para escolher uma carta que represente como ela se sente e incentive a compartilhar o motivo. Quando eu fiz esse trabalho dos emojis com os meus alunos, eu pedi para eles desenharem, eu cortei, sabe? Eu cortei as cartolinas no amarelo, né, num círculo amarelo, dei para cada criança no 6º ou 9º ano. Pedi que elas fizessem os emojis, as caras faciais deles, as faces deles, mas como eles estavam naquele dia.
Não é como eles se sentem, como eles estavam naquele dia. E saiu cada coisa muito interessante, tá? Segunda coisa que você pode fazer, ferramenta, desenho livre. Forneça papel e materiais de desenho para que a criança possa expressar livremente seus pensamentos e emoções por meio de desenhos. Ofereça um espaço seguro para que ela possa compartilhar o significado por trás do desenho, se desejar. Então, isso é muito importante, desenho livre. Outra coisa que é muito importante, esse vem de Melanie Klein, caixa de areia. Tenha uma caixa de areia com miniaturas e convide a criança a criar cenas e histórias usando as miniaturas. Essa técnica permite que a criança represente simbolicamente suas experiências e explore diferentes expectativas. Eu ensinei, tem um vídeo lá no YouTube, no canal do Clube Mente Renovada, eu ensinei como criar uma caixa de areia de Melanie Klein, tá? Com areia, aí as miniaturas podem ser carrinhos, brinquedos, bonecas, pode-se criar todo um cenário ali, e durante a brincadeira na caixa de areia, as crianças elas interagem muito, você tem que ficar prestando atenção. Caixa de areia serve até para adultos, porque o adulto é filho da criança. Outra coisa que você pode usar, o role-playing. O que é o role-playing? O role-playing é a troca de papéis, tá? Então, crie situação de jogo de papéis e que a criança passe a representar personagens e interagir com eles. Isso pode ajudar a criança a explorar relações, lidar com conflitos e experimentar novas formas de se relacionar. Então, role-playing é troca de papéis, jogos, né, de papéis. Uma hora a criança é um super-herói, uma hora a criança pode ser você, uma hora a criança é seu pai. Como é que seu pai age? Seja seu pai agora. Então, esse role-playing é muito interessante para quê? Quando você vai trabalhar essa terapia lúdica, essa atividade. Então, jogos de cartas, desenho livre, caixa de areia. Lá no Clube Mente Renovada, lá no YouTube, no canal, tem lá um vídeo ensinando como criar uma caixa de areia e ensinando como o processo de uso da caixa de areia. Tá? Agora, outras ferramentas no que tange explorando expressões indiretas dos sentimentos e pensamentos da criança. Primeiro, perguntas indiretas. Em vez de perguntar diretamente sobre o sentimento da criança, utilize perguntas indiretas que estimulem a reflexão, como o personagem do seu desenho se sentiria nessa situação? O que você acha que aconteceria se... Aí você cria. Então, perguntas indiretas, usando desenhos, usando personagens, tá? Esses jogos, essa troca de jogos, troca de personagens, você pode usar o quê? Perguntas indiretas. Essas perguntas exploram de forma indireta os sentimentos e pensamentos da criança. É menos doloroso que você fizer uma pergunta muito direta. Ah, seu pai te bate? Seu pai te ameaça? É muito complicado. A diferença. Você pega assim, ó, e fala assim, ô, fulano, seu pai te bate? Aí você vira e fala assim, tá vendo aqui? Esse aqui é o super-homem. Isso aqui é o filho do super-homem. Como que o super-homem age com o filho? Vai ter criança que vai fazer assim, ó. Super-homem bate no filho. Quando o filho falar isso, filho, você já vai matar a charada. É perguntas indiretas, usando personagens. Isso é muito bom para terapia com criança. Outra coisa, metáforas e contos, tá? Utilize metáforas e histórias terapêuticas para abordar temas emocionais de forma indireta. Isso permite que a criança se identifique com os personagens da história e explore questões pessoais por meio de narrativas. Não gosta de contar história? Então você não vai poder cuidar de criança. Vai ter que aprender história, vai ter que comprar livro, vai ter que comprar ferramentas, porque se você se especializar nesse nicho, você vai ter um diferencial de cuidar de crianças com muito amor. Outra coisa, jogos de identificação emocional. Use o jogo ou atividade em que a criança possa identificar e associar emoções a diferentes situações, ajudando-a a desenvolver sua inteligência emocional e expressar seus sentimentos de forma indireta. Então, essas técnicas e tarefas ajudam o psicanalista na terapia com criança, permitindo que ela se sinta à vontade para expressar seus sentimentos. Então, a criar esse ambiente lúdico seguro, o psicanalista facilita a exploração emocional dessa criança
promovendo uma comunicação de compreensão de questões internas da criança, auxiliando no processo terapêutico. Então, é importante fazer isso. Outra coisa que nós precisamos entender é criando um ambiente de expressão livre. O ambiente do consultório para terapia de criança tem que ser um ambiente que ela possa se expressar de maneira livre. Lembra, dentro de casa, foi dado um exemplo aí pelos Gideus. Os pais estavam ali, limitando o que a criança podia falar. Então, no ambiente de um consultório terapêutico infantil, você tem que criar um ambiente que as crianças possam se expressar. Então, você precisa encorajar a criança a se expressar livremente, sem medo de ser julgada. O outro, mostrar-se aberto para ouvir e validar suas emoções, mesmo que ela não queira compartilhar verbalmente. Você precisa mostrar para ela que você está aberto, que ela pode falar, sem julgamento, sem nada. Então, outra coisa, encoraje a criança a se expressar livremente, sem medo de ser julgada. Como que você vai fazer isso? Encorajar a criança a ser livre, sem ser julgada. Aqui está, cria um ambiente seguro e acolhedor, onde a criança se sinta à vontade para expressar seus pensamentos, sentimentos e experiências. Estimule a criança a usar diferentes formas de expressão, como desenhos, jogos simbólicos ou escrita, para comunicar seus sentimentos de maneira não verbal. Principalmente, vocês precisam entender isso. Criança não usa muita comunicação verbal. A comunicação dela é não verbal, é na escrita, é nos jogos, é na brincadeira. Então, nós temos que estar muito atento a isso. Outra coisa, evite fazer julgamentos ou críticas sobre a expressão da criança, promovendo uma atmosfera de aceitação e de compreensão. Por que você está com essa cara feia? Por que você está chorando? Não faça julgamentos sobre as expressões da criança. Deixa ela falar. Não, mas por que você está falando isso? Não, deixa ela falar livremente, que ela vai se sentir bem acolhida por você. Outra coisa, mostre-se aberto para ouvir e validar suas emoções, mesmo que ela não queira compartilhar verbalmente. Então, esteja presente e disponível para ouvir atentamente o que a criança tem a dizer, demonstrando interesse genuíno por suas emoções e experiências. Deixa ela falar. Grave isso também. Você precisa validar as emoções das crianças, porque ela já tem os pais que não validam nada que ela fala. Então, você precisa validar, deixar ela falar, mostrar um interesse genuíno, um interesse verdadeiro, porque os pais, muitas vezes, pelas preocupações da luta, das brigas, não estão validando as emoções delas, não estão dando ouvido ao que elas falam. Então, nós precisamos validar esses sentimentos dela. Outra coisa, respeite o ritmo da criança e não a pressione a falar. Se ela não se sentir confortável, demonstre que suas emoções são válidas, mesmo que não sejam verbalizadas. Então, se a criança não quer falar, não obriga, não pressiona, mas você precisa falar, senão não vou poder te ajudar. Isso é com adulto. E, às vezes, nem com adulto rola. Com criança, você precisa ir validando. Ela não fala, ela brinca, ela mexe numa coisa, aí você vai tirando tudo aquilo dela ali. Outra coisa, utilize outras formas de comunicação, como expressões faciais, gestos, brincadeiras, para validar as emoções da criança e mostrar que você está presente e conectado com ela. Muitas vezes, verbalmente, você não vai conseguir se conectar com ela. Você vai conseguir se conectar contando uma história, contando uma piada, fazendo encenações. Aí você vai. Por quê? A pergunta agora. Por que os palhaços se conectam muito com as crianças? Por quê? Por que os palhaços se conectam muito com as crianças? Porque o palhaço entra no mundo das crianças. Eles fazem as crianças vir para o mundo do palhaço. E o palhaço vai no mundo da criança, ele fala com voz de criança, ele brinca com voz de criança, ele cai toda hora para a criança rir. É por isso que o palhaço consegue. Então, nós não somos palhaços, mas temos que pegar as características de palhaçaria. Isso é uma arte. Eu dei essa matéria semana passada para os meus alunos. Palhaçaria, a arte da palhaçaria pode curar muita gente. Então, isso é muito importante para nós. Como o entendimento dessas definições pode ajudar o psicanalista na terapia? Como que o psicanalista entender isso aqui? Ele entender que encorajar uma criança a se expressar livremente, mostrar para ela e validar as emoções dela, como que o entendimento disso vai nos ajudar?
Como que isso vai ajudar? Vai ajudar assim, ó, porque quando você entende esse validar das emoções, quando você entende deixar ela se expressar livremente, vai encorajar a criança a se expressar livremente. O psicanalista cria um espaço terapêutico seguro, onde a criança pode explorar seus sentimentos e pensamentos de maneira autêntica. Outra coisa que pode te ajudar, mostrar-se aberto e receptivo para ouvir e validar as emoções das crianças, fortalecer a relação terapêutica, promovendo confiança e a conexão entre psicanalista e a criança. Outro entendimento, compreender e aplicar essas definições auxilia o psicanalista a criar um ambiente terapêutico e acolhedor, permitindo que a criança se sinta compreendida e apoiada em sua jornada de autoexploração e transformação emocional. Então, o entendimento dessas... Pode, eu permito gravar, tá permitido. Então, o entendimento dessas definições facilita o trabalho do psicanalista na terapia com crianças, promovendo o quê? Uma expressão emocional, a construção de um vínculo terapêutico sólido e o desenvolvimento saudável da criança. Então, isso é o que o entendimento pode trazer para a gente. Agora, eu vou te dar ferramentas para que você encoraje a criança a se expressar livremente. Existem essas ferramentas que podem te ajudar. Toma ali água, vamos lá. Primeira ferramenta, desenho das emoções. Peça a criança para desenhar como está se sentindo no momento. Incentive-a a explorar cores, formas e expressões faciais em seu desenho para representar suas emoções. Então, para se expressar livremente, desenho das emoções de forma livre. Só direciona. Outra coisa, caixa de sentimentos. Crie uma caixa com diferentes objetos ou figuras que simbolizam diferentes emoções. Peça à criança que escolha um objeto que represente como ela está se sentindo e compartilhe o motivo. É caixa de sentimento. Outra coisa que no circo se usa muito, no palhaço, são aquelas caixas, já viu? Quando o palhaço mete a mão, ele tira um objeto. Assim, as crianças fazem uma festa. O palhaço vai e mete a mão de novo. Ou o mágico também lá no chapéu. Quando ele puxa alguma coisa, a criança vai ao delírio. Então, a caixa de sentimento é a mesma coisa. Você deixa ali os objetos para essa criança pegar e se expressar e compartilhar o motivo. Outra coisa, escrita ou diário emocional. Incentive a criança a escrever sobre seus sentimentos em um diário emocional. Ela pode escrever sobre eventos do dia, emoções vivenciadas e pensamentos importantes. Então, são ferramentas para a expressão livre. Agora, outras ferramentas, a Diana levantou a mão, pode falar, doutora Diana, mas fala no sotaque Pernambuco. Então, gente, é o seguinte, questão da escrita, essa questão aí da escrita do diário, eu comecei a pegar com o meu paciente de 9 anos também, na semana passada. Tá? Não deu muito certo na metade da semana para cá. Por quê? Ele estava com medo de eu ver como é que era a escrita dele, os erros de português, mas eu dei um choque de realidade nessa criança e acabou funcionando. Gente, essa escrita de diário emocional para a criança é muito bom. E é para as crianças que não conseguem escrever corretamente, não sabe ainda como fazer isso, uma recomendação que eu dou é o diário por áudio. Todo final do dia, a criança manda um áudio para mim, para dizer o que sentiu, por que brigou, qual é a raiva que sentiu, o que quis fazer naquele momento. Então, assim, é uma dica que eu dou para vocês que funciona muito bem, está funcionando muito bem com um paciente meu. Recomendo, tá? Muito bom, muito bom. Eu ia comentar isso, mas a doutora Diana já comentou. Anota aí, gente, no chat. Diário emocional de áudio. Ou áudio como diário emocional. Peça para a criança, no final do dia, mandar um áudio. Mas uma coisa que você precisa fazer também é falar com essa criança, eu não estou interessado na sua letra, eu não estou interessado nos seus erros de português, até porque eu não sou professor de português. Eu falo isso com meus alunos, eu sou professor de ensino religioso e arte. Eu falo, eu não vou corrigir erro de português,
Eu não vou corrigir, eu não quero saber da sua letra, eu quero saber dos seus sentimentos. E eles escrevem de boa. Mas essa estratégia que a Diana criou, que também é uma das ferramentas, mas essa agora foi perfeita, Diana. Vamos arrumar um nome para ela agora, para essa ferramenta? É o quê? Diário emocional em áudio? Pode ser um nome melhor, né? Para a gente fazer agora. Diário emocional em aula. Me ajuda aí, gente. Vamos fazer um nome melhor para essa ferramenta nossa aí. Vamos lá. Eu quero ajuda. Vamos criar uma ferramenta aí. Áudio emocional. Áudio emocional. Ponto. Está criada a ferramenta. Anota aí no chat. Tem mais alguma? Diário de emoções faladas. Olha, tá bom esse aí. Diário de emoções por faladas. Áudio, funcionou muito bem. Vamos lá. Diário. Calma aí. Ixi. Áudio aí. Poxa, apareceu um WhatsApp que está atrapalhando. Aqui, ó. Áudio emocional, Sebastiana. Diário de emoções faladas, a Daniele falou. Aí, ó. Áudio emocional está com 3. Diário de emoções faladas, muito bom. Diário emocional em áudio. Gostei dessa aqui, ó. Diário emocional em áudio. Hein? Vamos lá, gente. Ó, áudio emocional tem 1, 2. Áudio emocional tem 3. Diário de emoções faladas. Áudio emocional já tem 4. Mas quem? Olha, Elemar. Áudio emocional. Ih, o áudio emocional ganhou. Então, a nossa ferramenta criada, a ferramenta nossa, criada aí pela doutora Diana, a ferramenta do Clube Mente Renovada para Criança. Áudio emocional. Ó, tira uma foto, escreve assim lá depois, lá no Instagram. Ferramentas para terapia de criança ou terapia infantil. Áudio emocional, marca o Clube Mente Renovada, marca a psicanalista Michel Silva lá. Muito bom, gostei muito. Então, além da escrita e do diário, eu vou até depois colocar aqui na apostila, além de escrita, deixa eu ver se eu consigo, é tudo ao vivo, deixa eu ver se vai. Depois eu boto. Vai entrar escrita, vírgula. Dê um print aqui para todo mundo te marcar. Show. Escrita, vírgula, diário emocional e também áudio emocional, nova ferramenta. Muito bom de verdade. Agora, outras técnicas, outras ferramentas para mostrar-se aberto para ouvir e validar as emoções da criança. Algumas ferramentas para te ajudar a ouvir mais e validar as emoções das crianças. Jogo do espelho emocional. Olha aí, Gidelson. Jogo do espelho emocional. Faça diferentes expressões faciais e peça à criança que imite. Em seguida, converse sobre as emoções, expressa e valide os sentimentos da criança durante o jogo. Nós precisamos validar os sentimentos dessas crianças. Isso é muito bom. Então, jogo do espelho emocional. Outra ferramenta, caixa de história. Crie uma caixa com cartões contendo diferentes situações emocionais. Peça à criança para escolher um cartão e contar uma história relacionada à emoção presente nessa situação. Todas essas cartas você consegue comprar na internet, mas preste atenção, você vai investir, vai ser um diferencial para você nesse nicho. Você vai querer ficar no nicho de criança? Se for, investe em tudo isso. Vai ser um diferencial. Você vai poder cobrar, você vai poder ter mais ferramentas. E quando você ajudar uma criança, esses pais vão espalhar para todo mundo, para todas as pessoas. Eu estava fazendo uma mentoria hoje com uma aluna nossa, cultura psicanalista, está finalizando já, lá do Mato Grosso, estava falando para ela. Ela pegou um desafio lá de um jovem, eu falei, se você conseguir ressignificar esse jovem, a cidade é pequena, esse jovem vai espalhar seu nome nessa cidade toda e nas cidades vizinhas. Então, pegue desafios, invista nos desafios emocionais das pessoas, valide as emoções dela que vocês vão conseguir muito bem. Outra coisa, outra ferramenta para ouvir essa criança e validar as emoções é a escuta ativa. Pratique a escuta ativa durante as sessões, demonstrando interesse pelo que a criança está dizendo. Faça perguntas abertas e valide as suas emoções. Deixa eu admitir a Eupilde aqui. Vai.
Então, valide suas emoções, mesmo que ela não queira compartilhar verbalmente, você preste atenção de forma não verbal nas emoções dessas crianças. Então, está aqui as ferramentas e tarefas do psicanalista terapia com criança, tá? É importante adaptar as preferências individuais da criança e respeitar seu ritmo de expressão, promovendo assim uma terapia eficaz e significativa. Agora vamos ver outra coisa, utilizando técnicas narrativas. Aí nós vamos ver, explora histórias, contos e desenhos como uma maneira de abordar questões emocionais, incentive a criança a criar sua própria narrativa, onde ela possa projetar suas experiências e emoções. Então vamos para a primeira. Explore histórias, contos ou desenhos como uma maneira de abordar questões emocionais. Então, primeiro, utilize livros infantis com histórias que abordam temas emocionais relevantes para a criança, como amizade, medo, tristeza ou raiva. Leia a história juntos e promova discussões sobre as emoções dos personagens. Outra coisa, incentive a criança a criar sua própria história ou conto, onde ela possa projetar suas experiências e emoções. Ela pode utilizar desenhos, escritas ou brincadeiras simbólicas para expressar suas emoções de forma criativa. Próximo, use desenhos como uma ferramenta para explorar as emoções das crianças. Peça que ela desenhe uma situação que a deixe feliz, uma situação que a deixe triste ou uma situação que a deixe com raiva. E converse sobre as emoções representadas no desenho. Agora vamos ver a outra parte. Como entender isso que eu acabei de falar sobre explorar histórias, contos e desenhos? Como você entender isso pode te ajudar? Olha como vai te ajudar. Ao explorar histórias e contos ou desenhos, o psicanalista oferece à criança uma maneira simbólica de abordar questões emocionais, permitindo que ela se identifique com personagens e situações de forma segura e significativa. Ou, mais uma, como você entender essa situação vai te ajudar? Como você entender que você precisa aprender para poder trabalhar com criança, você vai ter que explorar histórias, contos e desenhos. Como entender isso vai te ajudar? Então, quando você entende que você precisa aprender a explorar contos, desenhos, a explorar muito mais histórias, olha o que isso vai te ajudar. Incentivar a criação de uma narrativa pessoal, possibilitar a criança projetar suas experiências e emoções, facilitando a expressão de sentimentos difíceis de serem comunicados diretamente. Porque, muitas vezes, as crianças não querem comunicar os seus sentimentos, que são difíceis para ela, de forma direta. Mas ela quer comunicar num conto, num desenho, numa história. Então, você compreender que você precisa entender de histórias infantis, de contos e desenhos, também vai fazer você compreender e aplicar essas definições. Isso vai ajudar o psicanalista a utilizar ferramentas criativas e lúdicas para acessar o mundo emocional da criança, promovendo a reflexão, a expressão e a compreensão das suas próprias emoções. Isso é muito importante. Então, quando você entende essas definições, desse contar, de você falar, de desenhar com as crianças, isso vai permitir criar um ambiente bem acolhedor, vai estimular a expressão emocional, vai facilitar o processamento de questões emocionais por meio das narrativas simbólicas. Isso vai promover o quê? Uma emoção saudável da criança e fortalecer a relação terapêutica, proporcionando um ambiente seguro. Agora eu vou te dar algumas ferramentas que vai te ajudar no explorar contos e desenhos para a criança. Primeiro, olha a primeira ferramenta, leitura compartilhada. Escolha livros infantis que abordam emoções e sentimentos relevantes para a criança. Leia a história juntos e, em seguida, discuta as emoções dos personagens, relacionando-as com as próprias experiências da criança. É o que eu estou falando. Atender criança é difícil? Não, mas também não é fácil. Porque se você quer se embrenhar, entrar nesse nicho infantil, é muito bom, mas você vai ter que investir. Investir em você, investir em livros e jogos,
mas vai dar retorno. Vai dar retorno. Olha o que eu estou falando. Outra ferramenta para explorar histórias, contos. Eu já vou levantar a mão para a Diana e vou deixar ela falar. Ó, criação de um livro emocional. Isso é muito top. Incentive a criança a criar seu próprio livro emocional. Peça que ela desenhe diferentes situações e emoções e escreva uma história relacionada a cada uma delas. Isso permitirá que a criança expresse suas próprias experiências e emoção de forma criativa. Então, criação de livro emocional. Pode falar, Diana. Lembrando, gente, que trabalhar com criança, na minha opinião, é difícil, é complicado, mas é prazeroso. E lembrando que não é com uma sessão, 5 sessões. Não. São meses, tá? Que criança não é fácil. E cada vez que ela cresce, ela muda, a personalidade vai mudando com o tempo que for crescendo, então você também tem que acompanhar a personalidade da criança, né? Fora a educação que os pais estão dando, que é também muito difícil, tá? Então, quero que saibam todos que é meses de tratamento com a criança para ela crescer psicologicamente saudável, com cabeça blindada. Mas é gratificante depois você ver essa criança se libertando, principalmente dos pais. Vamos lá, outra ferramenta que você pode usar aí para explorar contos, histórias e desenhos. Teatro de fantoche. Utilize teatro de fantoche para ensinar histórias emocionais ou criar histórias improvisadas. Incentive a criança a participar da encenação, permitindo que ela projete suas emoções nos personagens. Qual é a criança que não gosta de fantoche? Não existe criança que não gosta de fantoche. Agora, incentive a criança a criar sua própria narrativa. Isso é muito bom. Incentivar a criança a criar sua própria narrativa como? Desenhos expressivos. Peça à criança que faça um desenho livre e, em seguida, incentive a criar uma narrativa baseada no desenho. Ela pode inventar personagens, contextos e eventos, projetando suas próprias experiências e emoções na história. Outra coisa para a criança falar narrativa, sua própria narrativa, caixa de história. Monte uma caixa com objetos, imagens ou cartões que representam diferentes emoções. Peça à criança que escolha um objeto e crie uma narrativa em torno dele, explorando suas emoções e experiências relacionadas. Outra coisa de expressão narrativa, brincadeira de dramatização. Incentive a criança a encenar situações do seu cotidiano ou eventos emocionais, usando brinquedos, fantoches ou personagens. Ela pode criar diálogos, expressar emoções e explorar diferentes perspectivas. Isso é para ajudar a criança a criar sua própria narrativa. Deixa eu ver que tem um chat aqui. Então, legal essa fala, mas estou uma briga na internet, que não existe criança transgênero. Alguém pode me orientar porque disse que não pode acontecer? Essas maluquices de internet, eu nem esquento. Depois a gente vai falar sobre isso. Eu nem esquento o negócio de internet. Professor, Oi. perdão. É uma deputada transgênero que ela disse que não existe, tá? Não E existe de acordo com a lei, só a partir... criança, não existe. Eu também acredito que não existe criança transgênero. Mas tem um grupinho falou que tem uma pesquisa científica que existe. Eu não sei qual é essa pesquisa. E como eu estou estudando psicanálise e psicologia, e eu nunca ouvi essa história. E está tendo até, como fala? Saiu até no jornal agora que eu vi, que existe criança transgênero. Eu vi um panfleto de um pessoal que estava fazendo, e eu levei susto. E aí a Diana acabou de contradizer o que estão tentando colocar. E tem gente pesada nessa, professor. E eu estou levando a sério, com medo que esse pessoal até altere pesquisa para dizer que exista criança transgênero. Só colocando porque são deputados, né, que estão falando isso. São deputados. Vamos deixar de falar política, vamos deixar acontecer, não vamos sofrer por ansiedade, não. Apesar que nós vamos ter ferramentas para ajudar
Se eles inventarem e estão inventando, nós vamos ter ferramentas para ajudá-las, tá? Eu não vou comentar sobre isso, não, que isso é política, eles estão querendo colocar, deixa isso para lá, mas vamos pesquisar. Eu vou pesquisar também, vamos pesquisar, vamos cortar para cá, depois a gente vai ver como é que a gente usa a ferramenta para ajudar esses transgêneros aí que eles vão inventar. A gente cria ferramenta para ajudar. Eles estão criando um problema, a gente cria uma solução para eles. Vai ser assim. Show? Vamos lá. Trabalhando com metáforas. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Ver se eu estou certo. Estou certo. Trabalhando com metáforas e símbolos. Vamos lá? Gente, 10 para as 9 já. Trabalhando com metáforas e símbolos. Utilize metáforas e símbolos para ajudar a criança a compreender e expressar seus sentimentos de maneira simbólica. Por exemplo, associar cores e emoções e usar bonecos para representar personagens significativos em sua vida. Vamos ver agora esses dois tópicos, utilizando metáforas e associar cores e emoções. Primeiro, utilize metáforas e símbolos para ajudar crianças a compreender e expressar seus sentimentos de maneira simbólica. A associação de cores e as emoções. Explique para a criança que cada cor pode representar uma emoção diferente. Então, você já vai ter que estudar sobre cores. Cores quentes, cores frias, cores primárias, cores secundárias. Tudo isso eu ensino na aula de arte. Então, você vai ter que aprender a olhar um pouquinho como as cores interferem nas emoções. Você vê que os hospitais, a maioria são brancos, porque traz paz. Você vê que os restaurantes, lanchonetes, são tudo cores laranjas, cores fortes, são cores quentes para despertar a pessoa a vontade de comer. Então, você vai ter que explicar que cada cor representa uma emoção. Por exemplo, o vermelho pode simbolizar raiva na psicanálise. O azul, tristeza. O amarelo, alegria. Peça a criança para escolher cores que representem suas próprias emoções e, em seguida, discuta o significado por trás das escolhas das cores dela. Então, você pode botar na internet as emoções relacionadas às cores e vai aparecer lá cada emoção em cada cor. Aqui eu dou 3 exemplos. O vermelho simboliza a raiva, o azul a tristeza, o amarelo a alegria. Então, peça para a criança escolher uma cor e, nessa escolha, peça para a criança falar das suas emoções que estão por trás dessas cores. Deixa eu admitir aqui. Uso de bonecos e objetos. Utilize bonecos ou objetos para representar pessoas ou personagens significativos na vida de cada criança. Peça que ela selecione um boneco para representar ela mesma e outro boneco que represente membros da família, amigos ou figuras importantes. Isso pode ajudar a criança a expressar e explorar suas relações e sentimentos em um contexto lúdico e simbólico. Então, você usar bonecos e objetos é muito importante. A constelação familiar usa muito esses bonecos, tá? E o que eu entender sobre bonecos, fantoches, cores de emoções, metáforas, o que vai adiantar para mim? O que vai me trazer de benefício eu pegar e entender sobre metáforas, sobre bonecos, fantoches, o que isso vai trazer de benefício para mim? Primeiro, quando você entende sobre metáforas, sobre emoções, as cores das emoções, como que isso vai te ajudar? Utilizar metáforas e símbolos permite ao psicanalista abordar questões emocionais de forma indireta, facilitando a compreensão e expressão simbólica dos sentimentos da criança. Outra coisa que vai te ajudar, ao associar cores e emoções ou usar bonecos para representar pessoas, o psicanalista oferece à criança ferramentas para explorar e comunicar suas experiências emocionais de maneira segura e não ameaçadora. Então, outra coisa que vai te ajudar, para quem entender isso? Isso é terapia para criança, não para adulto. Então, essas técnicas podem facilitar a expressão de emoções difíceis de serem verbalizadas diretamente pela criança. Então, isso vai permitir o quê? Que a criança envolva-se de forma criativa e simbólica na terapia. Então, você usar metáforas, as cores e as emoções das cores, você usar fantoches, tudo isso vai te ajudar e muito na terapia infantil. Então, o entendimento dessas definições
contribui para o psicanalista na terapia com criança. Utiliza abordagens simbólicas e criativas, promovendo compreensão e a expressão das emoções infantis. Isso vai te ajudar a entrar nas questões emocionais de maneira mais profunda e ajudar as crianças a ter uma maior consciência. Outra coisa, agora eu vou te dar as ferramentas, né, e tarefas que o psicanalista pode utilizar na terapia com criança, com base nesses tópicos aqui mencionados. Primeiro, associação de cores e emoções. Quais são as tarefas e ferramentas para você usar nessas cores e nas emoções das crianças? Primeiro, tarefa. Pede à criança para criar um mapa emocional, usando cores. Peça a ela que associe diferentes emoções a cores específicas e crie um desenho ou pintura que representa cada emoção. Agora, uma ferramenta. Durante as sessões, o psicanalista pode usar essas cores como ponto de partida para explorar as emoções da criança. Por exemplo, pode pedir à criança que escolha uma cor que represente como ela está se sentindo naquele momento. Incentive-a a compartilhar o motivo por estar nessa escolha. Uso de bonecos ou objetos. Tarefa. Agora eu vou te dar tarefas para esse uso de bonecos ou objetos aqui. Ó. Tarefa. Monte uma caixa terapêutica contendo uma variedade de bonecos, objetos ou figuras simbólicas. Peça à criança para selecionar os itens que representam diferentes pessoas ou situações em sua vida e organize-os em uma cena. Ferramenta para uso de bonecos e objetos. Olha a ferramenta. Durante as sessões, o psicanalista pode incentivar a criança a explorar e interagir com os bonecos ou objetos, usando-os como uma forma de expressar suas emoções e relações. O psicanalista pode observar as interações das crianças com os personagens e usar isso como base para discussão e insights terapêuticos. Agora, criação de histórias e narrativas, uma tarefa. Peça à criança para criar sua própria história ou narrativa, usando personagens fictícios ou elementos simbólicos. Incentive a explorar temas emocionais e relevantes para a sua vida. Ferramenta. Durante as sessões, o psicanalista pode usar as histórias criadas pela criança como material terapêutico. Pode-se analisar os personagens, eventos e emoções presentes na história para obter insights sobre a vida emocional da criança e trabalhar com ela na compreensão e resolução de questões emocionais. Então, essas ferramentas podem ajudar o psicanalista. Lembre-se de que cada criança é única e as abordagens terapêuticas podem variar de acordo com as suas necessidades individuais. É importante adaptar as técnicas e estratégias para atender especificamente de cada especificidades de cada criança durante o processo terapêutico. Então, foi a nossa aula de hoje, terapia infantil. Deixa eu ver aqui, tem 5 mensagens aqui no chat. Especialista fala de disforia de gênero. Transtorno de identidade. Depois eu vou pesquisar sobre isso. Depois eu vejo isso. Perguntas e dúvidas sobre a aula de hoje estão abertas. Já são 9 horas. Estão abertas aqui para vocês. Quero essa apostila, hein? Lembrando que essa aula foi criada em homenagem às crianças, em homenagem a Diana Rosser, terapeuta do Mente Renovada lá de Pernambuco. Perguntas e dúvidas? Vou encerrar daqui a pouquinho, porque eu preciso descansar, que amanhã eu vou às 5 da manhã para ir dar aula. Fala, Gideus! Eu também, professor. A pergunta é: mande essa apostila para nós estudarmos em casa, pelo amor de Deus. Precisamos! Então, gente, tem várias coisas para acontecer com a gente aí, só não vai aprender quem não quiser. Eu estou aqui montado com um cursinho rapidinho de grupos, como trabalhar com grupos, terapia de grupos. Eu estou com uma parada aqui muito maneira, uma postura que eu criei sobre psicoterapia breve, que estão pessoas que a gente vai ter que usar psicoterapia breve para ajudá-las, não vai poder usar só a psicanálise, que a psicanálise demora um pouco mais, tá? De psicoterapia breve. Estou com um projeto de doutorado livre, só que a certificação vai ser pela sociedade, só que quem fizer esse curso comigo vai ser alguns encontros pelo Zoom, vai receber o título de doutor honoris causa em psicanálise pela sociedade, pela Academia de Ciência e Filosofia de Lucena. É um diploma para
é uma honra que os psicanalistas do Mente Renovada vão ter. Eu fechei essa parceria com ele para trazer mais autoridade sobre a sua vida na sua cidade. Você vai receber o título de doutor honoris causa em psicanálise. Então, esse título vai ser baseado no doutorado livre que nós criamos. Você vai receber um certificado de doutor. Depois eu vou ter as imagens aqui. Um certificado de doutorado livre em psicanálise pela Sociedade Mente Renovada. Vai ter um título de doutor honoris causa em psicanálise. Vai ter uma carteirinha Gold, que vai ser psicanalista, doutor honoris causa em psicanálise. Tá? Vai acompanhando aí nos projetos. Você que é aluno do Mente Renovada, você que é aluno do Instituto Humaniza, não deixe de acompanhar, entrar em contato com a secretaria, pagar suas mensalidades. Quem está pago, fica tranquilo. Não estou cobrando quem já pagou, não. Tá? É um anúncio do Instituto Humaniza e do Mente Renovada. Você não deixe de pagar suas mensalidades, não desista do seu curso, não desista das matérias. Eu estou aqui toda segunda-feira para te ajudar, para tirar dúvida, para estar com vocês. Acompanhe a gente lá no Instagram, psicanalista.michelsilva, e também lá no @Clube Mente Renovado. Pega as imagens de hoje que a Diana printou. Printe aí também você, que está com a imagem aberta, print, marca lá, psicanalista.michelsilva, e marque também o Clube Mente Renovada. Tá? Alguém tem mais uma pergunta? Deixa eu ver que tem um chat aqui. Esqueci, professor. Era hoje. Não, tá tranquilo. Toda segunda-feira, às 19h29. Quando não tiver, eu vou avisar. Vocês querem saber o tema de semana que vem já? Querem? Quero. Então tá aqui, ó. Vou mostrar para vocês o tema de semana que vem. Como ajudar a criança Gente, lembrando... Como ajudar a criança na terapia online. Matéria de semana Essa. Como ajudar uma criança na terapia online. Mas já está pronta a apostila aqui. Ó. Semana Essa é forte, viu, professor? Às 19h29. Compartilha com outros psicanalistas. Pode chamar para a aula. Nós vamos estar aqui falando sobre como ajudar a criança na terapia online. Tá bom? Online. Como é que fala aí em pernambuquês? Como é que é, Diana? Online. Online. Como é que é em Brasília, de Deus? Aqui é como on. Online. Então, aqui está todo mundo on. Ó, tá aqui. É só falar. Gente, vamos compartilhar aí rapidinho o áudio emocional, né? Vamos viralizar essa técnica da mente renovada. Doutora Diana, pede para o professor mandar a apostila para nós, viu? Porque senão ele vai esquecer. Não vou nada. Sim. A apostila está sendo colocada tudo numa pasta só, fica tranquilo. Ainda estou fazendo algumas modificações, eu estou ajeitando, fica tranquilos. Sintam-se todos amados por Deus e por mim. Gente, foi um prazer estar com vocês aqui. Não esquece de marcar a gente lá no Instagram. É sempre um prazer estar com vocês aqui. Agora eu vou jantar. Eu vou descansar, que amanhã eu vou levantar às 5 da manhã e eu dirigir 2 horas até chegar na minha escola. Tá bom, gente? Fiquem na paz, porque na paz eu vou. Vou interromper aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir para eu dar printar ali. Não sai agora não, gente. Está interrompendo aqui. Deixa eu fechar isso aqui. Participante, eu quero fechar isso aqui. Deixa eu abrir isso aqui. Aí. Aqui. Anteriormente, no Zoom, dava para aparecer o quadro, né, com todo mundo junto. É o que eu não sei fazer, mas aparece. Já estou fazendo aqui, já estou tirando o print. Então tá bom, faz aí, Diana. Muito obrigado, gente. Ó, foi um prazer. Tá? Fiquem em paz. Espera aí, que eu vou sorrir para sair no print bonito. Vai, sorri todo mundo. Só ri. Deixa eu ler meu último chat aqui. Deixa eu ver uma nova mensagem. Obrigado, muito boa aula. Tamo junto. Tamo junto até depois do fim. Fui!